confirma aí só. Confirma? Tá ótimo. Bom, então, boa tarde, né? Obrigada por vocês estarem aqui. Inicialmente, a gente já fez uma breve apresentação aqui para a Maile, para o Fernando, que chegaram e concederam esse tempo inicial para que a gente pudesse aguardar os demais. Bom, então, só fazendo uma breve apresentação, eu sou a professora Rosimar Couto, sou professora universitária no Brasil, e a gente atua também com a área de pesquisa e extensão, e temos total interesse nas nossas áreas de atuação em ampliar essa pesquisa para entender um pouco sobre a situação fiscal desses brasileiros que moram fora do país. E o Luiz, né, na sua extensão, também trabalha com a parte de investimento pessoal, mostrando que todo mundo pode investir, deve investir, né? E aí, nesse nosso propósito, de fato trazer conhecimento, que eu acho que às vezes carece de informação segura, porque a gente hoje tem inúmeras fontes de informação. Agora, daí saber se são informações que a gente pode confiar ou não, né, está bem distante. E, mais uma vez, só reforçando o que eu já havia dito, a gente não tem atuação profissional como contadores comercialmente. Então, a nossa atuação como contadores é acadêmica. Então, a gente vai oferecer a vocês, desde já sinalizando, consultorias gratuitamente. Porque o que nós buscamos, mais uma vez, é pesquisa acadêmica. E para isso, quanto mais a gente puder orientar e conhecer, mais longeva fica a nossa pesquisa e com mais insumos. Então, assim, não temos nenhuma relação, nenhum vínculo com Receita Federal do Brasil, nada disso. Nós somos contadores e professores pesquisadores nessa área, tá? Bom, então, nesse primeiro momento, a minha apresentação fala sobre regularização fiscal no Brasil, né? Não sei como é que está, porque ficou um pouquinho claro, então, a apresentação ali para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Se eu mexer aqui, eu acho que vai acabar afetando lá. Né? Então, aqui dando as boas-vindas, e a gente explora um pouquinho sobre todas as implicações, os benefícios, e um passo a passo para que, de fato, as pessoas, mesmo estando fora, tenham a sua situação regular no seu país de origem, no caso aqui mais especificamente, a gente falando de Brasil, né? Bom, então, quais são as principais implicações que há para pessoas residentes fora do Brasil, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre as obrigações fiscais. Então, mesmo que você tenha, você fala assim, mas eu não tenho mais relação com o Brasil. Não, você tem. Você tem relação com o Brasil, você nasceu no Brasil, então, por muitas circunstâncias, você ainda vai precisar mostrar ao Brasil que você não morreu, né? Você existe, você só está fora, você é um não residente, né? Mas você é um brasileiro nato. E aí isso tem suas obrigações fiscais, tributação sobre rendimentos, claro, porque você pode morar fora do Brasil, mas se você tiver alguma fonte de renda que advenha de lá, isso é importante também que seja mencionado para você estar em sua regularidade, né, fiscal. E claro, como vocês verão, essas embaixadas, todo mundo se conversa, né? Há uma convergência de informações. Então, é claro, acho que todo mundo busca essa regularidade. E claro, né, se a gente mantém algum tipo de, mesmo que por desconhecimento, causando uma infração, isso pode vir a surgir para vocês uma multa, alguma penalidade por desconhecimento. Às vezes não é intencional. Né? Às vezes, eu quero estar legal, mas eu não sei como fazer isso. Então, e isso pode sair caro, né, na verdade. Bom, quais são os benefícios de se manter regular? Eu acho que a minha última fala aqui em relação aos riscos está em relação à tranquilidade. É muito bom você poder saber que você passa pelo aeroporto, que você passa pela Polícia Federal e que podem consultar à vontade a tua vida, que está ali naqueles computadores, a gente sabe, e que está tudo bem, e que, né, não há o porquê
haver esse tipo de preocupação. Também em relação, muito fazendo um link com o que o Luiz vai trazer para nós, é a questão de investimento. Então, assim, você pode seguir investindo no Brasil. É um lugar maravilhoso para se investir. É um país onde a gente tem taxas de juros altas, e esse ano, não sei se vocês sabem, mas a gente está numa crescente da Selic. Para quem investe, isso é ótimo, né? Para quem paga juros é muito ruim, mas para quem recebe, para quem se beneficia desses juros, é excelente, é solo fértil, né? Também relacionado à questão das transações financeiras e posição legal, né? Está alinhado com essa legalidade e não ter problema algum com a questão da Receita Federal. E aí, para que tudo isso esteja alinhado e que vocês tenham a possibilidade de tirar proveito desses benefícios, estar em situação legal, promovendo essa tranquilidade que eu falei aqui com vocês, tem a declaração de saída definitiva do país, que é uma declaração da Receita Federal. É como, eu não sei se vocês já tiveram experiência, enquanto moradores lá no Brasil, de fazer a declaração de imposto de renda. Fizeram? Né? Então, a declaração de saída definitiva é uma declaração de imposto de renda, só que é a última que você entrega no país. E a partir dessa entrega da declaração, você tem teu CPF totalmente livre de qualquer pendência que poderia vir a surgir relacionado por você deixar de estar cumprindo com alguma obrigação. Por quê? Você comunicou sua saída definitiva e deixou tudo lá no país regularizado. Então, assim, você segue tendo um CPF, porque pessoas de fora do Brasil, que também têm interesse em investir lá, vão ao Brasil tirar um CPF. A pessoa pode ter um CPF, ela não precisa ser nascida no Brasil. Ela pode simplesmente ir ao Brasil e requerer um CPF, porque a partir desse documento, ela tem abertura para fazer qualquer tipo de operação, de movimentação financeira. E existem muitos investidores, inclusive investidores que são sócios ou têm participações em empresas no Brasil, essas pessoas também têm CPF. Então, em algum momento, eles precisaram recorrer e pedir a esse CPF. Então, o que é a declaração de saída definitiva no país, né? Como eu disse, é esse documento que vai formalizar a sua condição de não residente no país. Ele vai dizer para a Receita Federal e todos os outros órgãos conveniados, eu não sei há quanto tempo vocês já estão fora, né, do Brasil, mas a gente hoje tem a plataforma do gov.br, que integra tudo. Você com o Gov na mão, você tem um poder de navegar entre INSS, trabalho, eleitoral, exatamente. Você faz imposto de renda, né? A Receita, você faz praticamente tudo por dentro do do gov.br. Você tem acesso à plataforma do Gov, as portas se abrem, né? E também não é difícil, você fazer o acesso ao Gov.br é muito tranquilo e a partir dali você passa a ter essa possibilidade de acesso a todas essas informações. O prazo, para quem saiu no ano passado, tá, em 2024, o prazo para fazer a regularização da sua saída é até abril, né, até o final de abril. Só que agora, né, seria até o final de abril, só que agora a Receita Federal, assim como houve a postergação do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, de ajuste anual, até o último dia útil de maio, a de saída definitiva também se expandiu. Então a gente tem, se eu não me engano, cai dia 29 de maio, salvo engano, não sei se é 29 ou 30, mas é o último dia útil de maio, tá? Aí fala assim, mas eu já saí há mais tempo e eu não fiz, não tem problema. Nos últimos 5 anos, você pode fazer, nesse período agora, a declaração retroativa à data que você fez a sua saída. Então, assim, se você saiu do Brasil em 2022, você faz a entrega da declaração em 2023, comunicando que você saiu em 2022. E assim sucessivamente. Então, se você saiu em 24, você faz a declaração retroativa à
Na verdade, saiu em 24, você está fazendo agora. Se você saiu em 23, você faz retroativa ao ano de 2024, porque você sempre comunica até o fim do primeiro trimestre, que geralmente é quando, até o fim do prazo da entrega da declaração de imposto de renda normal, que era abril, e desde a pandemia passou a ser o último dia útil de maio. Se não quiser, tem problema? Então, não é que não, assim, tem problema, porque você não comunica que você está em situação regular perante a Receita Federal. Então, quando você não comunica isso, o seu CPF vai ficar sempre em suspenso, né? Não é que ele será suspenso, mas ele ficará sempre numa situação de que, onde está esse CPF? Sabe, o que faz esse CPF? Porque você tem declaração de imposto de renda no Brasil? Uhum. Você faz anualmente? Então, enquanto você faz, eles entendem que você está lá. Eu falo que eu meio que moro lá ainda. Exato. Mas, é isso que é importante a saída definitiva. Se você diz que você mora lá, você está sujeita à tributação do Brasil. E, provavelmente, quando você ofere renda aqui, você também recolhe pelo imposto daqui. Ou seja, você está negligenciando ou deixando de tirar um proveito do que eu ia falar por último, mas eu já vou adiantar. Do acordo internacional que o Brasil tem com o Canadá. Eles têm aproveitamento de crédito de imposto de renda e, em alguns casos, até isenção. Então, ele fala assim, bom, se você tem uma fonte de renda no Brasil, mas você declarou a sua saída definitiva, dizendo que agora a sua residência é no Canadá, você não precisa declarar, você vai recolher o imposto que você deve devido ao teu rendimento obtido no Brasil, e isso será compensado no teu imposto pago aqui. Ou seja, você vai pagar menos imposto a partir daí. Entendeu? Então, assim, é extremamente interessante você, uma vez que você aufira renda nos dois países, havendo entre esses países um acordo de convenção internacional, você acaba sendo muito beneficiada porque você não é bitributada. Entendeu? Bom, a declaração retroativa, que eu já acabei falando aqui, né, depender de 5 anos, e quem deve declarar, né? Quem deve declarar? Quem está, de fato, né, que já concebeu a ideia e fala assim, não, eu quero ser residente nesse outro país. Pronto. É decisão? Então comunica a sua saída. Por quê? Mais uma vez, benefício fiscal. Benefício fiscal, a gente não diz não nunca, a gente não fecha a porta para benefício fiscal, porque a gente sabe que as cargas são altas, né? E fala assim, tá, mas e se um dia eu pensar em voltar? Você faz a sua entrada novamente no Brasil. Então, assim, não é algo determinante, não é assim, não é que você não possa reverter, né? Não é irreversível. Então, você pode, daqui a 10 anos eu quero voltar para o Brasil, eu faço a minha declaração de retorno fiscal ao Brasil. Então, a declaração de saída definitiva, ela diz para você o seguinte, onde você vai ser tributado? Então, que você seja tributado onde você hoje vive. Né? Porque você está se... Para que servem os tributos? Dando um passinho atrás, né? Para nos prover dos serviços públicos. Se eu não moro mais no Brasil, que interesse eu tenho em contribuir para proveitos públicos que não me servirão? Então, eu quero poder contribuir onde eu, de fato, irei me beneficiar desses serviços. Né? Então, é nesse intuito. E aí eu trago um passo a passo para essa saída definitiva, inclusive nessa apresentação que a gente depois, eu vou passar um formulário e a gente pode encaminhar, devemos até para vocês com esses links, tem os nossos contatos, né? E esse formulário que eu tenho aqui uma telinha com QR Code, porque, como eu disse, a gente vai fazer uma pesquisa acadêmica a partir dos dados coletados. A gente vai, mesmo as pessoas que não vieram, a gente vai pedir, dentro da possibilidade, que preencha esses dados. É totalmente anônimo, né? Você não põe nome, você não põe o seu CPF. Então, assim, a gente precisa de
número de pessoas que respondam, você tem CPF, ele está regular, porque senão a pesquisa não se conclui, né? A gente não consegue nem dar início nela. Mas, só reiterando, não temos qualquer relação com a Receita Federal, o nosso intuito realmente é acadêmico e por isso a gente pede o anonimato total, tá? Bom, então no passo a passo, né, primeiramente são os documentos, né, as pessoas precisam ter todos os documentos necessários, documentos relacionados a dados fiscais para que possam ser preenchidos, o formulário da Receita, porque tem gente que ainda confunde, porque tem a declaração de saída definitiva e tem o comunicado de saída definitiva. Então, o comunicado, a pessoa faz assim, eu estou pensando, me planejando, eu vou sair do Brasil. Se você vai sair do Brasil, você faz um comunicado à Receita Federal de que você vai sair. Só que esse comunicado, ele só tem validade até o período em que você tem para fazer a declaração de saída definitiva, que é quando? Naturalmente, nesse período que agora vai encerrar em maio, para quem saiu em 2024. Então, quem saiu em 2024 pensou assim, eu vou sair em setembro de 2024. Aí você vai lá em agosto e comunica a Receita Federal, é um comunicado, que você vai se ausentar do país com intenção de não retorno, pelo menos por algum tempo. Quando você chega no período de fazer a entrega da declaração de saída definitiva, a Receita fala assim, esse contribuinte aqui vai entregar a declaração. Qual é o contribuinte? O que fez o comunicado. Se você não entregar a declaração, é mesmo que a Receita Federal pegasse teu comunicado e rasgasse. Assim, ele não comunicou saída definitiva, ou melhor, ele comunicou, mas ele não efetivou a partir da declaração a saída definitiva, então ele desistiu de sair. Vamos rasgar esse comunicado. É como se ele não tivesse existido. Entendeu? Por quê? Porque quando você reporta a sua saída definitiva do país, a Receita Federal, que é para ela que você comunica, ela emite imediatamente para o Banco Central. Por quê? Porque as contas bancárias que vocês possuem, né, ou possuíam no Brasil, elas precisam sair da situação de conta bancária de residente para de não residente. O que a resolução 13, que eu falo logo em seguida, trouxe como agora facilitando e incentivando muito a esses não residentes a continuarem investindo no Brasil. Porque antes a gente tinha o que a gente chamava de conta corrente, conta 4373. Essa conta 4373, para pessoa física, ela custava só para manutenção R$2.000 por mês. E para pessoa jurídica, R$4.000 por mês. Só para você manter essa conta, que era uma conta investimento. Uma conta que te dava assim, total possibilidade de investir em qualquer produto financeiro do Brasil. Só que é para todo mundo? Não é. E aí, a conta de não residente, que é uma conta corrente normal, não tem essa tarifação por parte da CVM, que a tarifação era da CVM. Você não precisa de um responsável financeiro, porque essa conta 4373, o banco, a instituição financeira, era responsável por você. Você só precisa nomear um procurador, precisa não, é desejável que você nomeie um procurador, mas esse procurador é só para fins de comunicação. Se o banco ou alguma instituição financeira por detrás dos investimentos que você tem lá quiserem se comunicar com você, vai se comunicar por esse endereço e esse representante procurador que você indicou. Mas se você não quiser fazer essa indicação, você não é obrigado. Pode. Eu tenho uma pergunta. Pode ficar à vontade. Você falou que a declaração definitiva, sim, certo? No caso, você faz para quem mora longe, justamente para não ter que pagar tributo no país onde você não vive isso, mais, certo? Exatamente. Que é para transporte público, para pagar funcionário público. Saúde, educação. Certo? Então, eu não pagaria tributos no país porque eu não uso o sistema de lá. Exato. Tá, e aí vem a pergunta, porque aí eu posso, no caso, estar investindo dinheiro que sai daqui para lá. Pode. E aí, por exemplo, se eu for investir na taxa Selic, que é uma coisa do governo, certo? Eu não pagaria o imposto. Então, você... Não, eu tenho que te perguntar isso porque é onde que pega o negócio. Claro. Então, olha só. Certo? Claro. Eu estou investindo no país.
Sim. Se eu não pago tributo no país, mas porque não uso o sistema dele, então como que eu faço para investir lá sem eles me caçarem aquilo que eu invisto? Entendi, perfeitamente. Sobre o seu rendimento, você é tributado no país de origem. Então, você vai ser tributado pelo Brasil, pelo teu rendimento nesse investimento. Mas você, a partir dessa resolução 13, que entrou em vigor agora, 1º de janeiro de 2025, ela abriu as portas do Brasil para investimento. E com custo praticamente zero. Por que praticamente zero? Porque você vai ter custo tributário em cima do produto que você está escolhendo investir. Ação, derivativo, você pode investir em qualquer... Pode. Como é que você vai investir em imóveis? Fundos imobiliários? Tranquilo. Você vai pagar tributo sobre o teu... O Luiz vai falar um pouco mais específico sobre produto e investimento. Mas falando de tributação, você paga a tributação sobre o rendimento do que você tem no Brasil. Só que esse pagamento você consegue compensar no teu tributo daqui, por conta do acordo internacional entre os dois países. Então, o que você paga por estar investindo lá, você tem dedução aqui, você tem compensação aqui. Entendeu? Então, que se eu quiser... Desculpa, só... Não, à vontade. Essa é a intenção. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou comprar uma carta de crédito no Brasil para investir num imóvel. Sim. Então, eu dou uma entrada e aí, por exemplo, eu vou comprar um apartamento em Florianópolis, que é o melhor lugar do Brasil para se investir hoje, certo? Na região. Então, eu não sei o nome da cidade, Itaim, eu não sei o nome. Eu não lembro. Tem, alguma coisa assim, todo no litoral ali. Então, eu compro um apartamento lá. Eu já compro ele casado com um cara da imobiliária para alugar por Airbnb. Aí, o valor desse apartamento, eu vou ter que declarar ele automaticamente. Sim, mas você não paga tributo por ter um imóvel. Você paga tributo pela renda que o imóvel vai te gerar. Vai me gerar. Então, por exemplo, o aluguel do Airbnb, isso é importante. Por exemplo, a pessoa da imobiliária, ela precisa saber que você não é residente no Brasil. Certo. Mas isso é formalizado. Por quê? Porque ela tem que fazer o pagamento para você por meio de ela vai pagar a você na tua conta de não residente e vai já emitir o DARF para pagamento 15% em cima do valor do teu rendimento, do teu aluguel. Então, ela já paga a você e já recolhe a Receita Federal. Então, no caso, é melhor então eu emitir a declaração de saída definitiva. Exatamente. Tá? Clareou? Que bom. Então, só nesse parte do passo a passo, vem o preenchimento do formulário, que é no programa da Receita Federal. Se tiver o gov.br, a plataforma agora que faz tudo, plataforma mágica lá do Brasil, a Receita Federal já captura, que a gente chama de pré-preenchida. Ela já busca todas as informações que tem sua na base da Receita Federal, e aí você só precisa, claro, conferir, porque há erros, porque tudo que está na Receita Federal, alguém informou a Receita. Então, assim, se alguém te paga, né, ele vai informar a Receita que ele te paga. Então, assim, se essa informação está lá, a Receita já puxa, já vem na tua pré-preenchida. Se eu quero investir esse dinheiro na taxa Selic, eu pagaria o quê, no caso? Fazer um investimento em tesouro. Só em tesouro, né? Para você investir lá, você não paga nada. Certo, então, você vai pagar sobre rendimento. Então, aí a renda que vem para mim sobre a taxa Selic, aí, eu obrigado a declarar o próprio banco vai declarar. Certo. O próprio banco, você usou uma instituição financeira para investir na Selic, né? Usou um intermediário. Esse intermediário precisa saber que você é não residente, porque quando vier o teu rendimento, né, o teu provento, ele automaticamente precisa destinar, porque ele passa a ser, o teu pagador passa a ser o responsável por recolher a parcela que pertence à Receita Federal, entendeu? Ao Imposto sobre a Renda. Eu não declarei saída definitiva porque eu tenho um processo no Brasil, né, na época que fui furtada e tal, eu consegui gratuidade e justiça, eu tenho medo de fazer a declaração e eu perder, sei lá, a gratuidade e tal, por isso que eu não... Teu processo é de pequenas causas? Não, tá no civil. No civil? Eu tenho inventário também.
Por isso que eu não fiz a saída. Assim, no inventário não tem impacto, que você pode receber herança estando em qualquer lugar do mundo. Mas tem gratuidade, eu acho. Não, sim, é a gratuidade de justiça que eu posso até ver isso para você. Tá. Isso eu não sei hoje para te responder, é bem específico, tá? Mas eu posso ver, depois você me manda lá um e-mail, um zap, e aí eu vejo para você, tá bom? Tranquilo. Mas esses são tipos de peculiaridades que é pertinente a cada situação, entendeu? Então, às vezes, você não deu a saída definitiva, porque... Não, então, eu digo assim, mas o teu argumento, né, a justificativa, fala, não dei porque eu tenho intenção de comprar. Então, olha só, melhor para você dar, entendeu? Porque você vai pagar menos tributos em função disso. E aí, por fim, né, a gente lá na declaração, no programa da Receita, seja no pré-preenchido, seja no offline, né, que a gente baixa para poder preencher desde o zero, você vai lá inserir todos os dados, né, como se fosse uma declaração do anual, de ajuste anual. Só que ela tem um aviãozinho, sabe, assim, do lado, que mostra que é a saída definitiva e vai pedir o teu endereço. E aí, claro, né, isso é um erro clássico. A pessoa está fazendo a declaração de saída definitiva no país, ou seja, eu estou me declarando como não residente fiscal, aí fala assim, seu endereço, aí bota o endereço do Brasil. What? Como assim? Né? Então, assim, nesse momento, entra lá o endereço, claro, de onde você está. A Receita não vai atrás de você, não, ela está no âmbito do Brasil. Mas não faz sentido você declarar saída e botar o endereço brasileiro, né? Então, são alguns errinhos muito clássicos. Pelo app. Dá. A gente chama de MIR, meu imposto de renda, né? MIR. Tem? Faz, tranquilo. Aí você lá informa os bens, né, que é importante, os bens que você mantém no Brasil, é importante que você declare lá, né, porque é isso, você vai tributar sobre o rendimento que ele te gerar. Vai vir o cálculo do imposto, você tem ali imposto devido a pagar, e envio, transmissão, e pronto, você está regular, ninguém mais mexe com o teu CPF, e né, todos os bancos passam a ser comunicados, tudo que você mantiver alguma relação, quando consultar na base da Receita Federal, já vai identificar que você é não residente e já vai tomar as medidas adequadas para a tua condição enquanto residente fiscal, ou falando de Brasil, não residente fiscal. Porque senão, e assim, a gente pode parecer bobagem, mas eu tenho um caso muito que me vem muito à mente. Uma pessoa saiu do Brasil, já morava não sei quantos anos fora e tudo mais, e nunca deu saída definitiva. E aí teve uma situação de um imóvel, uma venda de imóvel, e aí na venda de imóvel, havendo diferença, vendendo a mais, tem ganho de capital. Sobre ganho de capital, você paga 15% de imposto de renda. A gente fala 15%, porque pode ser de 15% a 22,5%. Só que até 5 milhões é 15%. Então, assim, só se a gente estiver falando com alguém, né, porque um imóvel com mais de 5 milhões, né, aí você entra na escala progressiva, na tabela progressiva. Então, normalmente a gente fala assim, ó, o imposto sobre ganho de capital é 15%, porque até 5 milhões é muita coisa. Então assim, você tem que pagar 15%. E aí, o banco, na hora de fazer, que a pessoa comunicou e tudo, foi fazer, não disse que estava no exterior. Então, esse dinheiro, para ser enviado para o exterior, foi uma complicação, e aí a tributação não é 15%, passa a ser 25%. Você imagina você sair de uma tributação de 15% para 25%. Por quê? Porque a pessoa não comunicou que era não residente no país. E aí, você muda a tabela. Você muda a tabela e não é um salto de 1%, 2%. Nesse caso de ganho de capital, é muito expressivo. É você pegar 1/4 do valor que você, não o valor integral, mas da diferença que você tinha entre o valor de custo e o valor que você vendeu o teu imóvel e recolher a receita. É muita grana. Então, sabe, são questões que às vezes a pessoa não dimensiona o quanto ela está se prejudicando por não fazer o negócio certo, né? E aí, né, falo da resolução 13, eu acho que eu já adiantei bastante dela, mas basicamente ela fala sobre essa conta de não residente, essa conta bancária. Não são todos os bancos que têm essa modalidade de conta. Mas assim, Itaú tem, Bradesco tem, Pactual tem,
Não. E digital eu não sei. Digital eu não sei. Tu sabe se o Inter tem, Luiz? Não sabe? Eu sei que esses eu tenho certeza. O BTG Pactual, né? Esse eu tenho certeza que tem. Né? O Safra eu também tenho quase certeza que tem. Né? Mas, assim, você tem possibilidades. Entendeu? Não fica restrito. É um banco que né? Eu quase nunca ouvi falar. Não, você tem grandes bancos e comerciais que têm isso com muita tranquilidade. E aí está o como abrir essa conta, né? A conta de não residente. Então, claro, você primeiro tem que estar como não residente, senão você não consegue abrir a conta de não residente. O banco autorizado, que eu falei, a partir daí você pode enviar recursos para o Brasil. E aí muita gente fica assim, poxa, mas será que eu não vou ser tributado pelo valor que eu estou mandando? Não. Sabe por quê? Para você estar mandando dinheiro, você recebeu dinheiro fora do país. Quando você recebeu dinheiro fora do país, você foi tributado por aquele país. Acabou, aquele dinheiro já te pertence. Então, quando esse dinheiro entrar no Brasil, ele foi tributado lá na origem, ou seja, no Canadá. Aí você está mandando para o seu filho, para sua mãe, para sua esposa, para o seu filho. Não botar esse dinheiro no imposto de renda, não? Não precisa. Se você já declara aqui, você não precisa. Mas e quem está recebendo lá? Não é renda. Você pode fazer uma pseudo-pensão. Documento, papel de pão, gente, sabe? E manda para o e-mail da Receita Federal, fala, pensão voluntária para minha irmã, que depende não tem condições de se manter, não sei o que, bererei, tchum. E aí, uma coisa que é muito comum e a gente ouve falar, assim, Netflix. Eu moro em qualquer lugar do mundo, eu quero ter a Netflix, eu preciso de uma conta no Brasil para pagar a Netflix. Essa conta serve. Eu preciso de uma conta no Brasil para pagar o condomínio da casa onde eu tenho, do apartamento. Essa conta serve. Você não vai pagar nada. Não. Eu digo essa conta corrente, ela serve para isso. Você pode mandar dinheiro para isso. Para essa conta corrente. E o dinheiro dessa conta corrente, você dá o destino que você quiser. Veio e foi. Vamos. Então, aí você fala assim, poxa, mas eu mando 5 mil reais por mês. Tudo bem, aí foi o que eu falei, né? Para não gerar nenhum tipo de desconfiança. Porque eu mando 5 mil e no dia seguinte tem o saque desses 5 mil, ou quase, né? Eu mando 5, saca 4. Aí eu recomendo essa, sabe? Pensão voluntária. Declaro para todos os fins que eu, fulano de tal, residente no país tal, mando mensalmente uma quantia que gira em torno de tanto para fulano, CPF tal. Acabou. Não tem tributação mais sobre esse dinheiro. A pessoa pode tirar, sacar e fazer o uso que quiser, tá? Graças à resolução 13, gente. Né? Aí tá. Essa mesma conta pode ser a conta que você vai fazer os investimentos. O dinheiro que está lá, eu quero destinar desse valor que tem aí, eu quero destinar R$1.000 por mês para aplicar no tesouro, para aplicar em debenture, para aplicar em ação, para aplicar em derivativo. Essas coisas todas que ele vai falar. LCI, CDB, fundos, né, e etc. e tal. E, claro, né, manter registros e cumprir as obrigações. Quem é responsável por sua documentação é o indivíduo, é o cidadão. Então, assim, é sempre importante que você, né, observe no banco, tua documentação está ok? Sua conta está ativa? Tem alguma pendência? Tem algo que te foi solicitado? Você precisa atender. Então, assim, mas eu não vi, eu não sabia. Nós somos responsáveis por manter essa nossa condição fiscal. A minha filha que está aqui e ela não fez saída definitiva e está com investimento lá, está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro, porque ela está sendo tributada sem compensação. Ela está nos Estados Unidos, né? Lá também tem acordo internacional. Tá? Bom, e aí eu trago geralmente algumas dúvidas aqui, que às vezes você também opta por ter uma corretora. Tá? Nada te impede também de ter uma corretora. Agora, é claro, a corretora tem lá as questões dela, né? Ela sobrevive, então, mas é um acordo seu com a corretora. Ela vai sempre trabalhar com a sua conta de não residente. Sempre com a tua CNR, tá?
acabei já respondendo uma das primeiras dúvidas, como compra de imóvel no Brasil, venda de imóvel no Brasil, né, os aluguéis recebidos por eles, né, por esses imóveis, a condição de não residente quando você tem dependentes no Brasil. Fala assim, olha, eu vim para cá, mas eu tenho meu filho que é meu dependente e ficou lá no Brasil. Não, ele não é mais seu dependente. Porque você não declara mais imposto de renda no Brasil. Então, assim, você veio para cá, fez sua saída definitiva, o que ficou lá não tem mais relação, porque agora você declara o seu imposto de renda para a federação que você está como residente fiscal. Aqui ele é teu dependente? Não sei, tem que olhar lá na legislação do Canadá. Mas, pelo que eu imagino, não. Ele não é seu dependente aqui. Então, no Brasil, você não tem mais declaração de imposto de renda. Fez a saída definitiva, você não entrega mais declaração anual. E ele não será mais seu dependente. Agora, voltei para o Brasil. Meu filho ainda é menor, ele volta a ter condição de ser o dependente para a Receita Federal do Brasil. Tá? Então, isso acontece bastante com dúvidas, né, relacionadas a dúvidas. Empresa brasileira. Posso morar no Canadá e manter a minha sociedade em alguma empresa no Brasil? Pode. Posso nem ser brasileiro. Tem um amigão meu que eu fiz no Canadá, e ele tem interesse em investir lá. Ele quer pegar um CPF e ele pode sim investir numa empresa no Brasil. Simples Nacional é benefício fiscal. Simples Nacional e MEI não pode. Porque aí eles entendem o seguinte, olha, esse benefício fiscal é para quem é residente fiscal. Não faz sentido eu oferecer um benefício fiscal para quem não contribui para o país, né? Então, esses não pode. Mas qualquer outra limitada, até a limitada individual, que é aí que a gente chama de empresa individual, que agora é SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Então, você pode. Nada te impede de ter esse investimento, essa participação societária em empresa no Brasil. Só reiterando, não pode aquelas que têm benefício fiscal, que no caso é o MEI e o Simples Nacional. E aí, meu penúltimo slide. Bom, tributação sobre rendimentos, né? Você não declara imposto de renda anual, porque você não é mais residente fiscal, só quando você voltar, se for o caso. E os rendimentos que vão ser, que você vai seguir sendo tributado, né, com esse pagamento, que a gente chama de recolhimento exclusivo na fonte. Tá? Então, a pessoa, quando recebe lá o seu aluguel, por exemplo, ele já recolhe direto à fonte. Tá? E você não tem direito a ser restituído disso. E aí eu trouxe alguns códigos de DARF, né, que são os mais comuns. Então, para quem tem trabalho lá, eu presto trabalho no Brasil, mas eu não tenho vínculo empregatício. Então, quando você receber por esse trabalho no Brasil, você já vai pegar um DARFzinho e você não, né? Quem te paga lá já vai pegar um DARFzinho referente aos 15% e vai recolher a Receita Federal. Importante os códigos. Cada código representa uma finalidade. Então, assim, mas eu recolhi para você. Cara, mas não aparece. A Receita Federal está dizendo que não foi recolhido. Qual foi o código que você colocou no DARF? Né? Porque cada um tem a sua natureza. Então, aqui no caso, para rendimento de trabalho sem vínculo, aluguel, royalty, né? 0473. Rendimento de aplicação financeira, renda fixa, é o DARF 8523. Ganho de capital, venda de bens, venda de imóveis, né? O DARF é 9371. Então, assim, isso é muito importante. Fala assim, mas eu recolhi. Qual código? Né? O código tem que estar certo. E, por fim, né, a excelente notícia que eu já acabei antecipando é de que o Brasil tem esse acordo internacional com o Canadá. Então, existe desde 1986, né, que foi reconhecido no Brasil, essa parceria entre países, o que traz vantagens, e são muitas as vantagens, e agora então com a resolução ficou melhor ainda, né? Então, a gente tem aqui, inclusive, posso disponibilizar depois, quem quiser
essa resolução, porque é importante, né, quando você quer ter maiores detalhes, né? Então, os impostos abrangidos no Brasil, imposto de renda, e no Canadá também o imposto de renda, só eles chamam de imposto sobre a renda cobrado pelo governo federal canadense. E o nosso é o imposto da renda federal. Quais são as disposições? Falar sobre lucro. Só para ajudar vocês, no caso, dependendo do interesse, eu pensei que geralmente são os mais procurados, né? Sobre lucro, eu quero entender como é que ficou agora a questão dos lucros na resolução, é o artigo 7. Se eu estiver falando de rendimento de imóveis, é o artigo 6. Ganho de capital, o 13, e rendimento de serviço pessoal, o 14. Então, assim, tem muitos artigos, são 30 e poucos artigos, mas aqui eu geralmente penso os 4 que são os que mais aparecem, assim, de interesse mais comuns. E aí, como eu falei a vocês, né, aqui eu peço a gentileza de vocês, se puderem participar, a maioria sim ou não, sim, não, talvez, porque para alimentar os dados da nossa pesquisa, tem... Hã? Anônima. Você não põe nome, não põe CPF. Depois você mando, sem problema. Não, sem problema, mando sim. Tá? E aqui, nossa, não dá, né? Mas eu mando também. Tem o e-mail que está lá no flyer e o meu contato de WhatsApp, e o do professor vai estar no final da apresentação dele, também vai estar lá meu contato de WhatsApp. A gente sabe que quando a gente está fora, né, só por mensagem, né? Uma ligação a gente pode combinar, porque quando entra lá no nosso telefone, uma chamada de um número de outro país, a primeira coisa que a gente faz é derrubar, né? Principalmente lá no Brasil, essa está sendo, né, apavorante. Tira uma dúvida aqui rapidinho, no form que fala de se você está inserido no mercado de trabalho no Canadá. Eu atualmente trabalho como consultora do Tom, e lá não declara imposto, tanto que no meu imposto de renda não aparece lá. Aí, no caso, eu boto o quê? Sim, no mercado informal? Não, você está no mercado formal, só que é uma opção deles não fazer... É formal, né? Eu entendo como formal. Eu até coloquei como se eu fosse autônoma no imposto de renda. Porque... porque já que eles não declaram, né? Não, mas, assim, para fins da nossa pesquisa, é um mercado formal, né? O informal é quando, de fato, você não tem nenhum vínculo empregatício, né? Você tem um vínculo como consultora. Tem um vínculo, né? Tem. Então, assim, é formal, entendeu? O informal é a pessoa, né, vende ali uma coisa, revende outra, exatamente. Né? Mas nesse sentido, não. Então, assim, fiquem muito seguros, tá, em relação a isso. A pesquisa é pra gente mesmo, é finalidade acadêmica. Até botei um textinho mostrando a vocês, bem breve o texto, né, mas para deixar bem registrado de que a finalidade é essa, e colocando a gente, claro, à disposição. Como eu falei, a nossa consultoria está disponível gratuitamente, inclusive está no formulário, né? Você tem interesse em receber consultoria gratuita, né? Então tá lá para vocês, né, fazerem bom uso disso. Bom, obrigada, tá, gente, pela minha parte. Vou colocar aqui a apresentação do professor Luiz, sigo à disposição. Boa tarde, Luiz Antônio, sou professor universitário também, que nem a professora Rose. Mas eu estou bastante feliz porque eu já venho conversando com a professora Rose já há bastante tempo sobre essa questão da gente estar aqui em Toronto. A gente tem um projeto que já foi concluído em outubro na cidade de Orlando, Estados Unidos, que foi quando começou isso tudo. Então a gente pensa em ajudar as pessoas que são brasileiras e estão fora do país. A gente está inclusive em contato com embaixadas do Brasil, né, em algumas cidades, para tornar isso uma coisa assim, digamos, oficial, né? Bem legal. E aí, o que me coube falar lá em Orlando, e foi o que eu falei com a professora Rose que eu ia fazer aqui. Eu queria falar sobre investimentos. Então, por que eu gosto de falar sobre investimentos? A minha disciplina no Brasil chama-se Finanças Pessoais. Então, eu tive assim, a bênção de criar uma disciplina que foi implementada no curso e está até hoje, já quase uma década e meia, uns 15 anos aí pelo menos está rodando já. E aí lá eu falo de vários assuntos, incluindo investimentos. Tá? Então, de um tempo para cá, eu tenho feito algumas experiências, alguns investimentos que eu acho que estão me dando muito retorno ultimamente. Eu comecei investindo só no Brasil e passei a investir
pelo Brasil, mas direto nos Estados Unidos. Ainda não tenho investimentos aqui no Canadá, por isso que eu quero começar a conhecer as pessoas daqui, ver como é que as coisas funcionam por aqui, porque eu também tenho interesse em investir no Canadá, na Irlanda, em Portugal, na Suíça, na Alemanha. Quer dizer, está muito simples fazer isso ultimamente, né? E eu vou precisar do apoio de imposto de renda de alguém que vai me salvar nessas situações aí. Tá, então, a apresentação que eu vou falar aqui, ela é idêntica à que eu fiz lá em Orlando, em outubro do ano passado, e eu fiz algumas alterações pequenas para fazer o caso aqui no Brasil. Então, a minha ideia é, eu estou partindo do pressuposto que a maioria de vocês não tem ideia do que é a Bolsa de Valores, ok? Então, eu falei, os primeiros passos, tentar incentivar vocês a participar desse tipo de investimento, Bolsa de Valores. Tá? E eu tenho a impressão que a maioria das pessoas não só não sabe o que é a Bolsa e o que pensa que pode ser, que é aquela loucura de comprar, vender no mesmo dia, olhar gráfico o tempo todo, e não é disso que eu vou falar. Isso chama-se especulação. E eu não tenho participação com isso. A única coisa que eu acho que vale a pena na Bolsa, que é o que eu vou recomendar para vocês, é comprar ações para receber dividendos e fazer disso a renda de vocês, né, em algum momento no futuro. Então, eu chamei isso de primeiros passos na Bolsa. Pois é, mas eu não estou... ele passa um por um, então tá bom assim. Tá. Bom, vou falar uma introdução, falar da finalidade da Bolsa de Valores, algumas dificuldades, né, que como eu digo, a Bolsa de Valores é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. E um dos erros que eu acho fundamentais, que justificam as pessoas não investir na Bolsa é: eu não tenho dinheiro para investir na Bolsa. Isso é muito errado. Muito errado. Brasil, por exemplo, R$10 por mês, R$5 por mês você consegue investir na Bolsa de Valores. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Porque tem muitas ações, muitos títulos de fundos imobiliários, por exemplo, que custam abaixo de R$5. Não estou dizendo que são bons títulos, que são boas ações, nem nada, mas eu digo assim, colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores é muito simples, é muito barato. Okay? Então, tem algumas dificuldades que a gente tem que vencer para dar esse primeiro passo. Então, eu vou tentar falar dessas dificuldades, como acompanhar isso, colocar aqui algumas projeções, né? Como é que seria se esse tipo de coisa acontecesse. Algumas sugestões para começar. Vou sugerir 3 canais do YouTube. Eram 3 canais que falavam de Brasil e Estados Unidos. Eu tirei um, coloquei uma menina daqui, Paula Fortuna, vocês conhecem? Uma brasileira? Ela é bem famosa entre os brasileiros. Então, Paula Fortuna está no Instagram e está no YouTube. E ela é residente aqui do Canadá. Eu não sei em que lugar que ela mora. Mas ela atende brasileiros com essa finalidade, de investir em Bolsa de Valores. Então, ela é muito maneira, Paula Fortuna. Então, eu coloquei ela ali como opção para você seguir. E vou propor uma parceria que é praticamente o que a professora Rose acabou de falar. Tá? Vou me colocar à disposição. Eu faço atendimentos por videoconferência lá do Brasil e não tem ninguém ainda aqui no Canadá com quem eu tenha algum tipo de contato. Gostaria de ter, se vocês quiserem, eu posso dar esse tipo de suporte. Sublinhando aí o que a professora Rose falou, são gratuitos. Bom, a Bolsa de Valores é algo muito complicado. Eu coloquei esses 2 bichinhos ali, o touro e o urso. Alguém sabe por quê? Canadá e Estados Unidos também. Hã? Canadá e Estados Unidos. Podia ser, mas não é. Bom, o touro para o mercado de ações significa mercado em alta. Aí pode ver o gráficozinho ali, ó. Ele está subindo, tá vendo? Então, quando alguém noticia bull market, é porque os preços estão subindo. E o bear market é o contrário, dinheiro caindo. Né? Então, por exemplo, aquele papo que as pessoas falam, eu coloquei 100, aí no outro dia eu vou ver, está 90. Isso significa que o urso está agindo. E tem algumas coisas para explicar os fenômenos que eles simulam a briga de touros e ursos. Então, quando os ursos estão ganhando, os preços estão caindo. Quando os touros estão ganhando, os preços estão subindo. Basicamente porque o touro, ele ataca com o chifre jogando a vítima para cima. Então a galera convencionou que o touro é o bull market, é o mercado de alta.
E o urso, para atacar a sua presa, ele bate com a pata para baixo. Então, significaram isso com um mercado de baixa. Eu preciso entender que esses dois animais são maravilhosos. Você ganha dinheiro com o mercado subindo ou com o mercado caindo. Isso é fantástico. Tá? O mercado subindo não tem muita coisa que pensar. Por exemplo, se eu compro um título a 30 e depois vendo ele por 70, eu ganhei esses 40. Tá? É isso que está significando. Como pode eu comprar algo com essa sinalização, digamos, de perda de valor? Bom, muito simples. Eu não consigo saber que o mercado vai cair, ou eu não consigo saber com muita precisão. Mas se eu soubesse que algo está 100 e que vem para 70, olha o mercado do urso aqui, está 100 e vem para 70. Se eu sair aqui, eu saio com uma determinada quantidade de ações a $1.000, por exemplo, e aí quando o preço cai, eu pego esses $1.000 e compro mais ações. Consegue perceber isso? Por exemplo, se a ação custava 10 aqui e passou a custar 7, eu com os mesmos $1.000 que eu vendi por 10, eu compro mais por 7 aqui. E quanto mais ações eu tiver, mais dividendo eu vou receber. Então, eu sabendo que tem mercado de baixa e poder sair antes dele estar em evidência para pegar os preços mais baixos, é algo que quem tem costume de fazer operações no mercado faz toda hora. Okay? Inclusive, hoje no Brasil, a gente está vivendo esse tipo de fenômeno. Muitas ações de empresas maravilhosas estão, que a gente chama de descontadas. O que era R$100 e poucos está 70, está 40, está 30, está 80. Então, maravilha. Com o mesmo dinheiro que você comprava, você está passando a comprar mais. Tá? Então, é uma curiosidade isso daí. Mercado de urso e mercado do touro. Bom, eu estou seguindo uma linha falando a gente chama de empreendedorismo de bolsa. Então, essa minha apresentação, eu estou convidando vocês a considerar a possibilidade de se associarem a algumas empresas que eu vou falar aqui, entendendo que isso é uma boa ideia. Por quê? Eu tenho um empreendimento que está em andamento, eu coloco o meu dinheiro lá, significa que aquela empresa, aquela equipe gerencial está gerando receita no mercado, e essa receita vai abater as despesas, vai ter um lucro. Quem vai receber esse lucro aqui? Eu sou dono da empresa. Se eu abrir um empreendimento com o meu dinheiro, quando der lucro eu não tenho esse dinheiro? Então, mesma coisa aqui. É isso que significa comprar ações. Tá? Então, você pode falar de empreendedorismo, trazer aqui uma pessoa para estimular você a abrir uma empresa, a gerenciar um negócio, etc., botar o seu dinheiro dentro de uma empresa que você vai tocar. Beleza, tranquilo. Mas essa empresa não pode ser o McDonald's? Não pode ser a Coca-Cola? Johnson & Johnson, Colgate, esse tipo de coisa? Legal, isso é disso que eu estou falando. Então, a gente chama isso de empreendedorismo de bolsa. Ok? Só que eu abri aqui, por exemplo, eu chamei de empreender, pegando a palavra, né? Empreender, executar, agir. E aí eu estou fazendo uma transferência desses conceitos para obter renda. Então, empreender para ter renda. Ok? Isso é empreendedorismo. Eu dividi o empreendedorismo em duas questões. O negócio próprio, que é você ter o seu negócio e certamente a sua renda vai ser maior. Se você gerenciar um negócio seu, aquilo vai te dar mais dinheiro do que investir em bolsa. Com certeza. Tá? Mas, vamos lá. Ter um negócio em participação, ou seja, daí que vem esse termo ação, né? Você vai participar. E aí a palavra participação, você pega a palavra ação e diz que você tem uma ação. Porque o nome aqui é share, não tem ligação de share com ação. Não sei se vocês já pensaram nisso. Por que é ação? Porque vem da palavra participação. Né? Então, se eu abrir um negócio em participação, ou seja, se eu tiver ações, o meu esforço é muito menor. Imagina você lá, que a gente chama sentar em cima do touro, né? Conduzindo o negócio, lidando com o empregado, atendendo o fornecedor, dá muito trabalho. 2 horas, né? Pois é, a gente diz que você tem que dormir em cima do saco, em cima da mercadoria. É domingo, é feriado, é tudo o tempo inteiro. Então, ele vai ganhar mais, mas ele vai ter esse tipo de trabalho. O empreendedorismo de bolsa, um empreendedorismo por participação, o seu esforço é muito menor. Tá?
E a minha sugestão é que ele deve ser construído ao longo da sua vida laboral. Então, você veio para cá, está trabalhando, está tendo algum tipo de renda, você direciona essa renda para esses investimentos. Então, a minha ideia é que você faça isso ao longo da sua vida laboral. Você está trabalhando normalmente, você pega lá 100, 200, 500 dólares por mês e vai construindo a sua participação nas ações. Eu peguei aqui algumas das ações com as quais eu tenho participação. Não sei se vocês conhecem. A tal de Apple, muito famosa. Amazon, Citibank, Disney, FedEx, Google, JP Morgan, Colgate. É Colgate, né, por aqui? Fala Colgate mesmo? Ok. Johnson & Johnson, Coca-Cola. Então, todas essas empresas, elas estão no meu portfólio. Eu tenho mais de 100 participações em ações lá nos Estados Unidos. Mais de 100. Tá? Então, eu peguei algumas para colocar aqui, para a gente ter uma ideia do seguinte. Será que as equipes gerenciais dessas empresas não estão lá trabalhando arduamente para obter receita, lucro e me pagarem dividendos? Sim. É disso que eu estou falando. Esses caras ganham dinheiro e eu ganho também. E eu não fico sentado em cima do saco. Eu não estou preocupado com clientes, eu não estou preocupado com nada. Eu simplesmente estou preocupado de cada trimestre saber quanto eles vão pagar de dividendo. Plum, vem para o meu bolso. Dividendo, plum, vem para o meu bolso. Tá? Então, está aí uma ideia, uma amostra do que acontece comigo. Aí eu peguei essa palavra dividendos e eu acho essa palavra linda. Eu não sei o que vocês vão ter. O grau de loucura que está na minha cabeça, mas, cara, quando você começa todo mês receber dividendos, aí você olha quem te pagou dividendo. Coca-Cola, Apple, Johnson & Johnson, Colgate, Disney, sei lá, essas coisas todas. Você fica, caraca, eu não sei, eu acho isso muito maneiro. Tá? Então, qual é o propósito que eu estou apresentando aqui para vocês interpretarem? Que vocês possam ter uma transição para viver de renda. Então, você vai ter a sua vida normal. Quer dizer, essa palestra também era para empreendedores lá em Orlando. A galera está tendo as empresas, pega parte desse dinheiro e joga para sua aposentadoria. Essa era a questão que eu queria falar. Tá? Então, a ideia é você ir aos poucos fazendo essa massa de ações para você ter uma massa de dividendos perpetuamente na sua vida, durante a sua vida, né? Até a sua morte. Então, costumo dizer que dividendos é a palavra mais bonita. Isso aí eu estou copiando de alguém que comentou que dividendos é a palavra mais bonita. Mas, assim, eu sinceramente... Pô, cara... Você concordou com esse cara? Eu concordei com ele, porque, cara, imagina uma empresa como aquelas que eu mostrei e várias outras, mandando dividendo para você... Bom, o Einstein falou aquilo, que a composição dos juros é a 8ª maravilha do mundo. A gente não sabe se ele realmente falou, tá? Mas é uma frase associada para ele, porque quando ele, lá dentro da loucura dele, dentro da genialidade dele, que ele descobriu o que é essa questão dos juros compostos, quer dizer, o empreendimento te dá juros, você pega esses juros, joga de novo, vai dando um empreendimento, aí o mês seguinte vem mais juros ainda, você pega isso, joga de novo, ele cresce absurdamente, a gente diz que cresce exponencialmente, tá? Então, o Einstein teve essa percepção em relação a isso. Ainda dentro dos obstáculos, entendeu que é a Bolsa de Valores. Deixa eu ver se está explicado ou se eu tenho que falar daí. Esses são os tópicos. Entender, fazer o acompanhamento e projeções. Bom, o que é a Bolsa de Valores? É simplesmente um ambiente de negócio. Então, inclusive, falar que investir na Bolsa é errado. Você investe pela Bolsa. Então, imagina, o Google está lá, a Bolsa é uma entidade que me permite comprar ações do Google. Eu não invisto na Bolsa, né? Eu invisto pela Bolsa. Se bem que no Brasil a gente tem ações da B3. A B3 é uma entidade que você pode ser sócio dela. Tá? Bom, então é um ambiente de negócio. Imagina, é uma sala que tem gente que está lá vendendo coisas e as pessoas estão comprando essas coisas que estão vendendo. Só isso. Uma dúvida rapidinho. Claro. Você falou das empresas, né, Coca-Cola, o quanto que é mais ou menos assim, para investir na Coca-Cola, por exemplo? Mesma coisa que eu acabei de falar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Você comprar uma ação, você compra fração. Isso é uma vantagem dos Estados Unidos. O Brasil não tem isso. O Canadá eu não sei, mas deve ter. A minha chefe no meu trabalho falou que era legal ir no banco, né, e comprar tipo ações do Carlinhos Caia, a Amazon.
eu vou sugerir ir para a corretora de valores, porque ela é menos, ela te cobra menos para fazer essas coisas do que os bancos. Gerente, jamais peça orientação para gerente. Ele vai sempre te orientar para o pior, para você, bom para ele. Tá? Isso, bom, isso é uma questão mais assim, que eu já estou com um pouco mais de tarimba em relação a isso, mas normalmente o gerente não vai te... Cara, o que ele mais quer é você chegar lá sem conhecimento nenhum. Pô, onde é que eu posso botar meu dinheiro? Nossa, ele vai sorrir por dentro. Todas as metas dele. Tem essa questão da meta. É porque é o seguinte, assim, é porque é muita coisa para falar que não é uma coisa assim muito para início, né, para superficial, que a gente está falando aqui, mas teria algumas estratégias que a gente poderia discutir, talvez no segundo evento, online, de repente a gente pode fazer uma videoconferência online, alguma coisa assim, e dar detalhamento sobre isso, mas o grande lance é que você tem que desenvolver o seu conhecimento para você pedir as coisas, né, e não deixar que a pessoa te ofereça. Então, só respondendo, é qualquer valor. Muitos bancos deixam você investir qualquer valor mesmo, 50 centavos, $1, $2, tá? Mas, por exemplo, onde eu invisto, que é pelo Brasil, pelo Inter, é $5 no mínimo, o que é bom, né? E a remessa também de reais para dentro da conta em dólar do Inter é também de $5 no mínimo. Tá? Então, assim, é muito simples. Já pela XP, o mínimo já são $100. A XP dificulta um pouquinho o coisa. $100. Então já passa para R$500. Já, assim, é pouco, mas não é tão pouco. Para a pessoa começar a aprender, pois não. Você investe em fundo de investimento imobiliário também? Muita coisa. Muita coisa. Eu já tive investimento em fundo imobiliário. Não foi muito na época, mas eu nunca investi em ação. Inclusive pelo Inter eu faço. Sim. As transações. As ações do stock market funcionam como do mesmo jeito, mais ou menos, como o fundo de investimento imobiliário, porque no fundo de investimento imobiliário você tem, por exemplo, se você compra essa igreja aqui, você compra um tijolo dela. Sim, sim. Né? Então. E aí você vai comprando brick by brick, você automaticamente tem a casa toda, exatamente. Aquela renda que cai automaticamente. O stock market funciona desse jeito. Eu acho que foi o que a Rose quis falar com fracionário. Por exemplo, tem ações nos Estados Unidos que custam $2.000, por exemplo. Aí como é que você vai iniciar uma pessoa? Como é que você vai iniciar uma pessoa no mercado de ações? Se vão para a empresa, vai ver $2.000 a ação. Mas você pega $50, compra 50 sobre 2.000, 0,0, acabou. Entendeu? É assim que eu faço. E a renda ela vem proporcional, sim. Proporcional sim. Mensal, sim. Trimestral, porque o fundo de investimento imobiliário mensal. Todo mensal. Nos Estados Unidos tem muita empresa já pagando mensalmente. Eu recebo dividendo toda hora. Toda semana eu recebo dividendo. Porque eu tenho 100 coisas, então... E aí algumas pagam no início do mês, outras no meio, outras e tal. Algumas pagam mensalmente, outras pagam trimestralmente, outras pagam É raro semestre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ou é trimestre, ou é mês, ou é assim, aleatório. Disney é muito aleatório. Disney ficou um tempão sem pagar dividendo por causa da Covid. Teve muito problema de demanda lá, eles tiveram que se reestruturar e tal, aí voltaram a pagar dividendos. Tá? Banco Inter também. Banco Inter só vende ações no mercado americano. Pagou o primeiro dividendo outro dia. Quando é que vai pagar de novo? Não tem ideia. No próprio aplicativo do Banco Inter você consegue ver, tem no caso aquela pizza, né? No caso, é bem simples, bem simples. No caso, não tem como investir diretamente nos Estados Unidos, né? Eles falam que geralmente você tem que ser cidadão, alguma coisa. Não, vamos lá. Eu invisto diretamente nos Estados Unidos. Eu estava falando com a Rose, tudo que eu estou gastando está na minha conta do Inter nos Estados Unidos. Você abriu uma conta, no caso do Inter, mas americana. Não. Dentro do meu aplicativo do Inter, você quer abrir uma conta nos Estados Unidos? Quero. Pum, é lá no Texas, eu acho. E eu gerei agora também um cartão de crédito, que foi o primeiro desse modelo no Brasil, que é tudo em dólar. Ele não tem comunicação nenhuma com o real. WhatsApp, posso mandar mensagem para você? Deve, a gente está aqui para isso. Nós vamos criar uma comunidade. Sim, claro. Ótimo. Que é isso, beleza. Bom, caso interesse, eu tenho já vários atendimentos. Eu faço 20 atendimentos por mês.
Mais ou menos. Todos gratuitos. Joia. Eu falo de 4 coisas, que é dívida, orçamento, investimentos e como gastar o dinheiro antes de morrer. Eu brinco com isso, tá? Vou deixar dinheiro pro Ricardão? Pensa bem. Não é legal. Então eu prefiro gastar eu. Pô, vou morrer com 100 mil dólares na minha conta. Aí o cara vai lá, pega minha mulher, leva pra casa e gasta meu dinheiro, cara. Eu quero gastar tudo, tá? Eu uso essa brincadeira. Você é carioca, né? Ah, sou. Eu uso essa brincadeira, tá? Mas assim, tem um livro chamado Die with Zero. Até falei contigo ontem. Die with Zero. Ele explica isso, que você tem que pegar o seu dinheiro e gastar em vida, cara. Não faz sentido morrer com dinheiro na conta. Não faz sentido. Ah, mas como assim? Não sei o quê. Aí eu tô falando, tem muita coisa para falar por trás disso. A gente pode, quem sabe, pô, a gente pode se reunir uma vez a cada 2 meses, por exemplo, uma videoconferência para criar uma comunidade mesmo, discutir esses assuntos, né? Deixa eu pegar o passador. Engraçado, no PowerPoint ele não estava saindo. Não, eu não posso demorar muito porque eu só tinha 40 minutos para falar e vai acabar a bateria. Não, acho que não precisa não, Rosa, eu fico... Se você quiser, tudo bem. Tá. Bom, então, Bolsa de Valores é um ambiente, tá? E, assim, não é para mim, não tem dinheiro, sabe? Qualquer desculpa que você for dar, eu vou matar essa desculpa. Não existe desculpa. A única coisa que você precisa fazer é, eu quero. Não sei, eu estou aqui para orientar. Eu vou te passar você vai virar um top investidor mega blaster do mundo? Não vai, porque eu tenho minhas limitações. Mas eu vou te colocar dentro da bolsa e até você chegar onde eu sei, você vai ter que aprender bastante coisa e você vai ter que ter a sua orientação, digamos assim, porque eu invisto de um jeito, a Rose de outro, você vai investir de outro, você vai investir de outro. Mas tem algumas coisas básicas, tá? Como, por exemplo, não confiar em gerente de banco. Isso aí já vou falando logo no início. Então, é um ambiente de negócios. Acompanhamento. A minha ideia é que você apenas execute um plano. Então, através da matemática financeira, a gente pode, por exemplo, pegar idade, data de aposentadoria, fazer um cálculo, por exemplo, para você, $210 por mês, você vai atingir 1 milhão em tal idade. Esse tipo de coisa a gente consegue fazer. Então você estabelece esse plano e acompanha. Vai fazendo, faz os cheques uma vez por ano, acabou. Resultado, milionário. Não sei se vocês querem. Se quiserem, está disponível. Tá? É só botar o dinheiro e deixar os juros trabalharem. Projeções de controle. Então, a gente tem que ter alguma noção de matemática financeira e prática orçamentária. Eu não sei matemática financeira. Caramba, eu estou aqui, caramba. Usa o meu conhecimento, entendeu? Então, eu sei fazer matemática financeira, as contas, e sou muito bom com prática orçamentária, com essas projeções, digamos assim. É muito tranquilo, tá? Então, cada uma pessoa que eu atendo tem lá uma pastinha, ali eu boto tudo. Então, quando a gente vai conversar, eu já leio lá o teu prontuário. E tá me devendo essa informação aqui. Eu já aperto... Assim, tu não me mandou o que eu te pedi, não sei o que, então é bem legal mesmo. Tá? Então, aí são maneiras de lidar com essa questão da Bolsa de Valores. Achar que a Bolsa não é para você. Cara, a Bolsa é para todo mundo. A pessoa ganha um salário mínimo, é para essa pessoa também. Não tem investimento mínimo, não tem nada. A única coisa que você precisa é conhecimento. A única coisa. Tá? E alguma renda, porque, eu ganho 0. Não tem como. Como é que você vai botar o dinheiro lá? Né? Só fazer um comentário. Com isso que está acontecendo no Trump e tal, das taxas, será que a gente estava pensando outro dia que a bolsa caiu? Como foi que você falou? Está oscilando freneticamente. Então, vamos lá. Vou só lembrar daqueles bichinhos lá, do urso. Estamos vivendo no mercado do urso. Ele próprio falou, Trump, e aí, não sei o que. Aí ele falou, não sei se vocês lembram, falou, vai ter gente que vai ganhar muito dinheiro. Ele falou isso. Então, os preços estão caindo. Olha a minha cara de preocupação. Na verdade, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou querendo que caia muito. É um tipo estranho de coisa para a gente entender, sabe? Mas vou te dar um exemplo. O Trump é businessman. Pois é, não, mas assim, não acredito que ele esteja fazendo isso intencionalmente. Ele está conduzindo uma política que o resultado é esse. Mas vou dar um exemplo que vai todo mundo entender muito bem. A Nathalie falou que a casa aqui em Orlando só cai de preço, né? 50 mil você compra uma casa aqui, não compra? Em Toronto.
Em Toronto, bem no centrão ali, perto do... Com certeza. E Ah, não, frente ali ao Cine e tal. Isso. Não tá barato? Ou tá caro? Não, é muito ironia. Eu tô assim, ó. Na verdade, o Canadá, Toronto em si, o imóvel aqui, na verdade a pesquisa é feita que a renda, o que se ganha aqui hoje, assim, lógico, proporcional, né, por pessoas, né, por capita. No caso, hoje a renda daqui no Canadá, eu vou falar por Toronto, ela é menor do que o pior estado dos Estados Unidos. Sim. Então, mas... Assim, lógico, não é o que eu estou te falando, lógico. Isso se a gente distribuir em todos, né, num todo, lógico. Né? Seguindo desse tom irônico, aí eu vou voltar para a questão. Por exemplo, a casa está muito cara. Vamos dizer, está falando 1 milhão e pouco, 2 milhões uma casa? 3 milhões, tá. Então você sabe que a casa que você quer custa 3 milhões. Tá? Não, vamos supor que você tem 1 milhão. Para botar um exemplo execuível, tá? A casa normalmente é 3, mas você tem 1 milhão. Aí você fala, não vou conseguir comprar, não quero financiar. Vamos supor que aquela casa que você quer, você está de olho na casa, você conhece a casa, a vizinhança é boa, então você quer aquela casa que está por 3 milhões. E você sabe que ela está por 1 agora. Você vai ficar feliz ou triste? Vamos só trocar casa por ações. É a mesma coisa. Ah, mas como é que eu vou saber? Bom, aquelas ações que eu mostrei, vou pegar uma ali, Johnson & Johnson, tá? E Coca-Cola, pagam dividendos crescentes anualmente há mais de 50 anos. É uma boa reputação? Sim, elas são chamadas de King. Essas duas lá, Johnson & Johnson e Coca-Cola. Tá? Então tem, assim, eu descobri isso, comecei a investir, amanhã eu já estou sabendo disso? Não dá para saber disso. Tem um monte de coisas que eu tenho que ir entendendo até eu entender realmente quando o mercado cai, olha só, todos os investidores estão dando festas, porque o mercado está caindo. Por quê? Porque eles estão comprando. Ok? Então eles não gostam de comprar coisa cara, eles querem que caia. Então especulação, não sei o que, Trump fazendo merda, não sei o que. É isso que eu quero. Não, o preço vai lá para baixo, aí eu vou comprar Google, vou comprar Amazon, vou comprar Johnson & Johnson, Coca-Cola. Eu vou botar 100, no outro dia vai estar 70. Ok, mas é assim. O mercado é assim. O que você tem lá, ele vai variar. Mas o que acontece é que você está... Não, mas ok, a gente diz que sobe caindo, tá? Que ele fica fazendo assim, ó. Mas sempre sobe, sempre sobe. Só que quando cai, cara, você compra quantidades maiores. Quando ela vai pagar dividendo, ela vai pagar muito mais, porque você está comprando mais. Mas isso é contraintuitivo. Não é legal, assim, você não descobre sozinho. Tem que alguém falar para você 15 vezes. Você não acredita. Você faz, aí o troço cai, você vai passar mal. Vai passar mal. Pô, mas eu tô te falando, cara, é assim. Mas eu não aguentei, não sei o que. Aí a galera foge. Entendeu? Então tem gente que compra caro, vende barato, vende para a pessoa que está ganhando dinheiro. Então sempre foi assim, sempre vai ser. A gente precisa entender essa questão. Bom, vamos lá. Então, matemática financeira, prática orçamentária para fazer as projeções. Bolsa de valores. É muito parecido de como ocorre no Brasil, Canadá e Estados Unidos. É muito parecido. Você tem que comprar ações da empresa. Tá? Não ligar para sobe e desce, esse tipo de coisa. Sugestão, conta e corretora. Tem bancos que oferecem isso também, mas eu acho que a corretora é melhor. Sugestão, comprar e carregar. Já que estamos numa igreja católica, tem muita gente que fala que é como se fosse casamento católico. É comprar ação para ficar para sempre. Tem alguns casos que você vende ação, mas na maioria dos casos, você compra a ação para se desfazer dela dezenas de anos depois. Algo assim, você compra por 8, a coisa vai para 15, vai para 40, vai para 50. A gente chama isso de buy and hold. Quanto maior a participação, maiores serão, ou maior serão. Quanto mais ações você tiver, mais você vai se beneficiar do crescimento, porque se você comprou a 5 e vendeu por 40, você tem 5 ações é uma coisa, você ter 1000 ações é outra. Né? Você multiplica o seu ganho. E também dividendos. Quanto mais ações você tiver, maior vai ser a sua parcela de dividendos.
Então, sobre o acompanhamento, comprar e checar se a compra foi efetivada, tá, em termos de quantidade. Então, é sempre bom fazer uma conferência. Comprei 0,5 da ação. Aí, no outro dia, porque ele vai entrar no seu portfólio, você vai lá e confere se o seu saldo está maior de 0,5. É mais ou menos isso. Na rotina de compras, tentar comprar por preços mais baixos. Então, nós somos